Hoje no Cidadania vamos falar sobre o câncer de próstata. Todos os anos o Senado Federal e a TV Senado apoiam a campanha Novembro Azul pela prevenção e conscientização da doença. E o nosso convidado da entrevista de hoje é o jovem oncologista Daniel Vargas. Ele participou recentemente do Congresso Anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, em 2023. Daniel Vargas, seja bem-vindo ao programa Cidadania e que traga aqui para a gente as novidades sobre o tratamento da doença que você teve conhecimento nessa participação do Congresso Anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica. Olá, Marcelo, tudo bem? Eu agradeço o convite da TV Senado. Já também deixo meus cumprimentos para todos os espectadores e hoje vai ser um momento de discussão bastante importante que a gente vai ter no programa, né? Eu sempre coloco que nós, enquanto oncologistas clínicos, vivemos momentos difíceis muitas vezes no consultório, enfrentando doenças, momentos difíceis junto com pacientes. Então, todas as oportunidades que a gente tem para conscientizar o paciente sobre medidas de prevenção, diagnóstico precoce, são todos momentos que devem ser valorizados. É essa a intenção da campanha e essa é a intenção do Senado Federal e da TV Senado ao apoiar essa campanha realizando programas como esse. Vamos começar de uma forma didática, trazer para as pessoas, né? A gente vai conversar aqui sobre essas novidades que você tem para trazer para a gente, o que tem de novo em relação ao tratamento, mas vamos começar falando para as pessoas que ainda não sabem exatamente o que é o câncer de próstata, né? Vamos pelo início aqui. O que é a próstata e qual é a função dela no organismo humano? Tá ótimo. A gente tem que entender que a próstata é um órgão, Marcelo, que faz parte do sistema reprodutor masculino, né? Ela é um órgão que tem mais ou menos o tamanho de uma noz com a casca, pesa em torno de uns 30 gramas e fica localizado logo abaixo da bexiga, é onde começa o nosso sistema urinário da parte externa dele, próximo de onde tem a saída da bexiga, para onde vai drenar a urina pelo canal da uretra até a região da micção mesmo, pelo pênis masculino. A próstata, como o próprio nome diz, a gente sabe, é um órgão exclusivamente masculino, tá? E que a função dela é uma função reprodutiva, sexual. A função dela é produzir uma parte do conteúdo que o homem acaba eliminando no momento da ejaculação junto com os espermatozoides. Ela trabalha muito na produção desse líquido que vai ajudar a lubrificação para os espermatozoides conseguirem fazer o ato reprodutivo. E o câncer de próstata, como é que ele se desenvolve? O que acontece na próstata que desencadeia essa doença? Tá ótimo. A gente tem que entender que o câncer, de uma maneira geral, ele sempre é uma alteração genética que aconteceu em uma célula que pertence a algum órgão. Ou seja, eventualmente uma célula normal da próstata sofreu uma mutação do seu DNA e dessa maneira aquela célula começa a se dividir de maneira indiscriminada e incontrolada e podendo até se disseminar para algum outro lugar do corpo. Isso é a definição geral de câncer. O câncer da próstata decorre dessa mesma causa, tá? É alguma alteração que pode ser desde alteração genética hereditária, alguma mutação que foi herdada do pai ou da mãe daquele paciente, alguma agressão que o próprio paciente causou ao seu organismo ao longo da vida, como, por exemplo, as agressões causadas pelo sedentarismo, alimentação inadequada, tabagismo, obesidade, são todas alterações que podem propiciar ao desenvolvimento dessa mutação em uma célula normal da próstata e aquilo se tornar um tumor maligno, um câncer de próstata. No caso, como é essa relação? Você tocou num ponto, eu vou até adiantar aqui uma pergunta, né? Esses fatores que podem favorecer o desenvolvimento da doença, você falou que da obesidade. Qual é a relação entre a obesidade e a propensão que uma pessoa acaba tendo, que um homem acaba tendo, de desenvolver o câncer de próstata? Tá ótimo. A gente tem que entender, quando a gente vai olhar 100% dos tumores, 100% dos cânceres, isso incluindo o câncer de próstata também, a gente divide basicamente em 3 principais causas para o desenvolvimento de tumores. De 100% dos casos, cerca de 10% vão ser decorrentes de alterações genéticas hereditárias,
que são aquelas mutações que aparecem nas famílias. Você consegue notar facilmente, por conta da família ter várias histórias de câncer em parentes subsequentes. Isso vai corresponder, por mais que os pacientes fiquem muito preocupados com isso, a apenas 10%. Tá? 40% são os tumores que se originaram de algum hábito inadequado de vida, que inclui tabagismo, obesidade, sedentarismo, alimentação inadequada e, eventualmente, até contaminação com algumas substâncias que estão relacionadas ao risco de desenvolver tumores. Infelizmente, os outros 50%, ou seja, praticamente a metade, a gente ainda fala que são aqueles tumores ao acaso, que a gente não consegue determinar uma causa que originou aquele tumor. Especificamente da pergunta que você me fez sobre a obesidade, a gente sabe que qualquer condição no nosso organismo que cause inflamação crônica, ela predispõe ao risco de câncer. Da mesma maneira, por exemplo, que um dos principais fatores para o câncer de pele é a exposição rotineira ao sol, porque causa uma inflamação, queimaduras crônicas na pele. A obesidade, a gente sabe que leva a um estado inflamatório crônico do organismo. Em decorrência disso, a obesidade predispõe a uma redução da nossa imunidade contra qualquer agressor, incluindo as células cancerígenas, e com isso propicia o desenvolvimento de tumores. E no caso, a alimentação, um outro fator que você traz aqui para a gente, né? O que seria recomendável para uma pessoa que quer prevenir, né? Quer ter já um cuidado com a saúde para evitar que surja o desenvolvimento do câncer de próstata? Tá ótimo, Marcelo. Ótimo tópico, é um tópico que eu gosto de abordar muito no meu consultório, inclusive com meus pacientes, que isso tem um impacto não só de prevenção, mas também de maior eficácia em tratamentos. Cada vez mais os estudos demonstram isso para a gente, que mesmo o paciente que já tem a doença diagnosticada, que está fazendo tratamento, quando a gente consegue regular a dieta daquele paciente, os resultados do tratamento são melhores. Uma coisa é muito importante a gente ressaltar. Não adianta querer inventar a roda, digamos assim. Aquela dieta que o cardiologista sempre nos falou que era uma dieta saudável para o coração, é a dieta saudável para a prevenção de tumores também. Ou seja, uma dieta com uma restrição de carboidratos, com restrição de gorduras. A gente sabe hoje em dia que a carne vermelha também, por exemplo, é uma substância, é um alimento que pode propiciar o desenvolvimento de tumores. Então, a gente não tem que cortar a carne vermelha, mas restringir ao longo da semana, preferencialmente se alimentar com carne vermelha apenas 2 ou 3 dias da semana. Os alimentos multiprocessados, alimentos muito industrializados, a gente sabe que algumas vezes a indústria tenta vender como alimentos saudáveis, alimentos fits, mas esses alimentos, por conta de passarem por muitos processos industriais, eles estão associados a muitas substâncias que são pró-inflamatórias e, com isso, pró-cancerígenas também. Então, a gente tem que sempre focar na alimentação o mais natural possível, tá? A gente sempre fala descascar muito mais do que desembalar, né? E sempre ter essa premissa de consumir de maneira restrita carne vermelha, alimentos com que tenham um teor mais alto de gordura, mesmo a gordura natural, não abusar desses alimentos, e também nos carboidratos fazer uma restrição. Especificamente para câncer de próstata, alguns estudos, apesar de não ser consensual, sugerem benefício de alguns alimentos específicos que têm um fator anti-inflamatório. Eles incluem, por exemplo, o brócolis, a cúrcuma, o tomate, que tem o licopeno também, açafrão da terra. Esses são alimentos que, em geral, alguns estudos demonstram que podem dar um conteúdo de proteção a mais contra o desenvolvimento do câncer de próstata. E já que a gente está nessa parte da conversa, falando sobre essas formas de prevenir, de se prevenir, de cuidar da saúde, evitando que tumores e outras doenças, né, nos acometam, a prática de exercícios físicos, né, o não sedentarismo, qual a importância disso como uma forma também de prevenção da doença? Isso é fundamental, Marcelo. Eu tenho até um gráfico que muitas vezes eu mostro para os meus pacientes no consultório. Se isso fosse um medicamento, com certeza já estaria aprovado pelo FDA, pela Anvisa, porque tem estudos que demonstram que a prática regular de atividade física reduz em até 60% o risco do desenvolvimento de câncer de próstata. Inclusive nos pacientes que já tiveram tumor de próstata e se trataram, reduz também o risco da doença voltar de maneira muito importante. Isso é muito relevante, tá? O que a gente recomenda atualmente como prática de atividade física são as recomendações da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Em geral,
A recomendação são de 150 minutos de atividade física aeróbica ao longo da semana, ou seja, 5 dias por semana o paciente tem que fazer pelo menos 30 minutos de uma caminhada, bicicleta, alguma atividade física que tenha mais atividade cardiovascular e 3 vezes por semana, pelo menos, o paciente tem que fazer também alguma atividade resistida que envolva pesos, seja academia, pilates, crossfit, alguma luta, o que o paciente quiser fazer nesse sentido, mas algo que leve também a ter treinamento resistido. Essa é a recomendação que todos os pacientes devem seguir. Se houver qualquer dúvida pelo paciente, se ele está apto para fazer atividade física, procura um médico antes, vê se ele tem a liberação para fazer por qualquer preocupação, problema de saúde, principalmente no caso de tumores de próstata, que acometem uma população um pouco mais velha, então precisa dessa avaliação antes do início da prática, mas como eu falei, se fosse um medicamento, já estaria com certeza aprovado, tão relevante que é esse impacto. E sobre grupos mais propensos, né? O câncer de próstata ele vai normalmente atingir pessoas com idade mais avançada a partir dos 40 anos. Além da questão da idade, né? Quais são os pontos que a gente deve tratar assim como os grupos mais propensos, né? Questão de etnia, você já falou sobre hábitos alimentares, obesidade, mas a partir de que idade a pessoa deve começar a observar, fazer, né, seu check-ups, fazer os seus exames para acompanhar e, além disso, além da idade, quais seriam os grupos, se eles existem, que têm mais propensão ao desenvolvimento da doença? Tá ótimo. Essa pergunta eu vou até aproveitar o momento, Marcelo, para explorar um pouquinho mais a nossa campanha Novembro Azul mesmo, claro, né? A gente sabe que o homem, não só no Brasil, mas no mundo todo, infelizmente, tem um cuidado muito limitado com a sua saúde. O homem, na maioria das vezes, só procura atendimento médico quando ele já está com um problema muito avançado que está limitando ele de fazer alguma das suas atividades diárias, né? É diferente da mulher, a gente fala que a partir do início da idade menstrual da mulher, ela já começa a passar com um ginecologista e tem consulta de rotina pelo menos uma vez por ano com um médico. O homem, depois que sai do pediatra, quando está na adolescência, ele vai voltar a procurar um médico de rotina só se ele tiver algum problema de saúde, como por exemplo uma pressão alta que precisa acompanhamento de um cardiologista, ou quando ele vai ficar mais velho e apresenta algum problema que está limitando ele de fazer algo. Então, exames de rotina, exames de prevenção, o homem não tem um hábito de fazer, infelizmente. Isso impacta diretamente na sobrevida do homem brasileiro em comparação com a mulher. A gente sabe que a mulher vive cerca de 7 anos a mais do que os homens no Brasil. E possivelmente isso está relacionado também com esse cuidado menor de saúde. Então aproveita o momento da campanha do Novembro Azul para conscientizar os homens. Façam check-ups, façam exames de rotina, tenham um cuidado médico regular para a gente conseguir detectar qualquer problema de saúde de maneira mais precoce e conseguir aumentar as chances de cura. Especificamente para os tumores de próstata, os principais grupos de risco são pacientes que têm alguma história familiar de câncer de próstata, mas também de câncer de mama ou de ovário na família. Esses pacientes devem ter um sinal de alerta um pouco maior, porque a chance deles, quando comparado ao restante dos homens no Brasil, é cerca de 2 a 3 vezes maior de desenvolver um tumor de próstata. E também alguns estudos demonstram que os indivíduos afrodescendentes que têm alguma ascendência africana também tem um maior risco de desenvolver câncer de próstata. Em alguns estudos também sugerem que o câncer de próstata nesses pacientes tem uma tendência a ser um pouco mais agressivo. A recomendação de faixa etária ainda não é consensual na literatura médica e cada governo, cada país segue uma orientação específica, mas em geral no Brasil a gente tende a recomendar o rastreamento a partir dos 50 anos para a população em geral, tá? Mas esses pacientes que têm alguma história familiar mais preocupante, têm um histórico de câncer de próstata, de mama na família ou que tem origem afrodescendente, eles também devem iniciar a idade um pouco mais precoce, a partir dos 40, 45 anos de idade. E o diagnóstico? Vamos falar aqui de sintomas, né? Primeiro, se o câncer de próstata ele manifesta sintomas logo no estágio inicial da doença, e então sintomas e a partir de alguns desses sintomas, como é feito o diagnóstico? Tá ótimo, Marcelo.
O ideal e o que a gente busca sempre é diagnosticar a doença antes dela causar qualquer sintoma para o homem, porque aí é o caso que a gente consegue, de fato, ter maiores chances de cura. E para fazer esse diagnóstico, a gente usualmente utiliza de duas ferramentas na nossa prática clínica: a dosagem sanguínea do PSA e o exame de toque da próstata, que em geral é feito pelo urologista. A gente tem que entender que o PSA, ele é uma proteína específica da próstata. Então, todo homem que tem próstata vai ter PSA no seu sangue, porque a próstata produz isso. Mas em caso de crescimento da próstata ou de desenvolvimento de tumores na próstata, essa proteína vai ser produzida em maior quantidade e com isso a gente vai conseguir ver uma elevação do PSA no exame de sangue. A outra ferramenta que a gente utiliza é o exame digital da próstata, o toque retal que a gente fala. Por quê? Porque quando a gente vai olhar individualmente só o PSA e só o toque retal, se a gente fizer só um dos dois exames, a gente pode perder até 15 a 20% dos diagnósticos de câncer de próstata, porque existem tumores que, em geral, não produzem PSA muito alto e existem tumores que produzem muito PSA, mas a próstata não se altera em sua consistência. E a grande preocupação é que muitas vezes esses tumores tendem a ter um comportamento mais agressivo. Então, são de fato os tumores que a gente precisa diagnosticar. Então, a gente utiliza sempre essas duas ferramentas. Em cenários de doença mais inicial, na vasta maioria das vezes o homem não tem sintoma nenhum, tá? Mas com o avançar da doença podem aparecer alguns sintomas, como a dificuldade para fazer a sua micção, o jato urinário ficar mais fraco, ou o paciente terminar de urinar, passa 5, 10 segundos, ele tem que urinar novamente. Em alguns casos, vai aparecer como uma maior frequência de episódios de urinar durante a noite, que a gente chama de nictúria. O paciente acorda 3, 4, 5 vezes durante a noite para ir ao banheiro ter sua micção. E em casos mais avançados, sem sombra de dúvidas, os sintomas são mais graves, mas aí vai depender da localização desse tumor no organismo do paciente. Essa questão dos exames, o PSA e o toque retal, a gente sempre é importante a gente falar da importância desses exames, até porque existe uma questão até de preconceito, uma questão cultural. É um exame rápido, né? Um exame simples e leva muito pouco tempo para fazer e muito importante para essa detecção antes do desenvolvimento. Porque quando chega numa situação como você colocou aqui, já ter sintomas, inclusive, né, da dificuldade urinária, então de a pessoa começar a levantar várias vezes durante a noite, é porque a doença já está mais avançada, né? E aí as chances de cura são menores. Mas as chances de cura hoje da doença, em que estágio nós estamos? Vamos começar a falar um pouco aqui também agora dessas novidades, né? O que você traz de novo sobre o tratamento da doença. Ótimo, Marcelo, ótima pergunta. A gente tem que entender que as chances de cura do paciente estão diretamente relacionadas ao estágio que a doença se apresenta logo no seu diagnóstico. Então, realmente, como você falou, apesar de ter muito preconceito, muito estigma na investigação do tumor de próstata, o toque retal é um exame indolor, ele dura aproximadamente 10 a 15 segundos, é bastante rápido, tá? E traz informações muito valiosas para a gente conseguir investigar aquela doença. Câncer de próstata, como a gente sabe, é o câncer que mais acomete a população, não só brasileira, mas também mundial. Os homens do mundo todo, vai corresponder a cerca de 1/3 de todos os tumores que acometem a população. No Brasil, especificamente, de cada 6 ou 7 homens, um deles vai ter câncer de próstata ao longo da vida. Isso tem um ponto bom e um ponto ruim. O ponto ruim é que a nossa chance, enquanto homens, de ter essa doença é bastante alta. Então, por isso que a gente tem que fazer a estratégia de rastreamento. Mas o ponto bom é que a gente conhece muito sobre essa doença. Não é uma daquelas doenças raras que a gente não tem dados de literatura sobre o que fazer. Então, a gente sabe muito bem como tratar. No estágio da doença inicial, localizada, o tratamento vai variar desde o simples acompanhamento, que a gente chama de vigilância ativa, em caso que a doença não tem comportamento agressivo, em que os exames complementares mostram que é uma doença muito indolente, a gente pode só acompanhar o paciente, e em casos que a doença é mais agressiva, a gente tende a utilizar tratamentos mais agressivos também, que podem envolver na doença localizada cirurgia, radioterapia, tratamentos com medicamentos, como tratamentos anti-hormonais, tudo isso vai ser definido caso a caso, muito individualmente.
Agora, no Congresso, nos últimos congressos, tanto no Congresso americano quanto no Congresso europeu, que está ocorrendo em outubro, em Madrid, na Espanha, a gente está vendo cada vez mais o desenvolvimento de novas terapias para tratar essa doença. Eu destaco alguns potenciais remédios, como, por exemplo, a gente está tendo um desenvolvimento cada vez maior do que a gente chama de terapias-alvo, que elas atuam em cima de algumas mutações apresentadas pelo tumor de próstata e conseguem ter um mecanismo muito mais focado, é como se fosse um sniper, ele tem um mecanismo de ataque bem direcionado para mutações desse tumor, e também estamos tendo o desenvolvimento de uma terapia que a gente fala que é a nossa radioterapia venosa. É um medicamento que é administrado na veia e ele também vai fazer como se fosse uma radioterapia especificamente no tumor, bastante focal, se ligando em uma proteína do tumor e entregando uma radioterapia nesse local. Esses são os principais focos de pesquisa atualmente nesse cenário e que têm demonstrado resultados muito entusiasmantes para a gente. Esses tratamentos novos, eles curam a doença, eles evitam, por exemplo, no caso de cânceres mais agressivos, o desenvolvimento de metástase, qual os resultados que eles têm trazidos para os pacientes? A gente tem que entender um pouquinho nesse quesito, Marcelo, que em geral os estudos clínicos começam a avaliar esses remédios novos em cenários mais avançados e posteriormente, como a gente for vendo, quando a gente vai vendo que esses medicamentos são eficazes, são seguros, eles são trazidos para fases mais precoces da doença, tá? Atualmente, os estudos, tanto com a terapia-alvo quanto com essa radioterapia na veia, esse radiofármaco, eles estão sendo avaliados mais no cenário da doença mais avançada, buscando aumentar a sobrevida daquele paciente que, infelizmente, não tem uma doença que possa ser passível de cura. Mas já temos estudos avaliando essas duas classes de medicamentos em cenários mais precoces, no cenário de cura mesmo, para aqueles pacientes que são diagnosticados com a doença inicial, mas mais agressiva, de que associar esses tratamentos junto com uma cirurgia ou com uma radioterapia podem aumentar a chance de cura desses pacientes. Isso está sendo investigado, inclusive, nesse momento. E no caso desses tratamentos, ou mesmo os tratamentos convencionais que nós temos, passado o tratamento, o paciente que se curou do câncer, ele volta a ter uma vida normal? Como é que fica a situação? Quais as consequências que a doença deixa para a pessoa que passa por essa situação? Marcelo, isso vai depender muito do tratamento inicial que o paciente recebeu, tá? Tanto com a cirurgia quanto com a radioterapia, no caso de tumores localizados, as duas principais preocupações do homem ao ser submetidos por esses tratamentos é o risco de incontinência urinária e de impotência sexual. São os principais riscos que o homem tem mesmo a ser submetidos por esse tratamento. Isso depende muito da localização do tumor dentro da próstata, tá? Do momento em que a gente conseguiu diagnosticar a doença, porque se foi uma doença que estava querendo sair da próstata, digamos assim, pegando a cápsula, pegando os tecidos ao redor da próstata, eventualmente a radioterapia ou a cirurgia tem que ser um pouco mais agressivas e podem aumentar o risco desses efeitos colaterais também, mas não há nenhuma comparação direta entre a radioterapia e a cirurgia. Tudo sugere que esses efeitos colaterais são semelhantes à taxa desses efeitos no homem e o risco disso acontecer é mais ou menos em torno de 10% a 15%, ou seja, a vasta maioria dos pacientes após o tratamento vai se recuperar muito bem e muitos deles não vai ter nenhum impacto na sua qualidade de vida, no seu quesito urinário, sexual após o tratamento. E as cirurgias hoje, elas já podem ser feitas de uma forma assim, menos agressiva? O que a gente tem de novidade nisso também? Ótimo, isso é um cenário que vem se desenvolvendo cada vez mais. Hoje em dia, eu acho que o principal foco de inovação que a gente tem nessa área são as cirurgias robóticas, sem sombra de dúvidas. O mecanismo do urologista conseguir fazer a cirurgia através do robô consegue dar muito mais precisão para o procedimento cirúrgico, possibilitando que o urologista poupe os vasos sanguíneos, os nervos daquela região, porque o robô permite que o urologista seja muito mais detalhista, consiga enxergar melhor, tenha mais zoom até durante o procedimento cirúrgico e consiga poupar os efeitos colaterais do tratamento, enquanto ele consegue efetivamente curar o câncer, tá, de uma maneira muito menos invasiva.
Daniel, a gente falando aqui de saúde, da campanha Novembro Azul, que todos os anos, né, é uma campanha apoiada aqui pela TV Senado e pelo Senado Federal também, inclusive com a iluminação do Congresso Nacional. A gente está falando de saúde e a gente está falando de cidadania no nosso programa Cidadania. E para a gente encerrar a nossa conversa, eu trago para você a nossa pergunta: o que é cidadania? Essa é uma pergunta bastante capciosa, eu diria, Marcelo. Mas a gente tem que, para mim, como uma questão pessoal, minha opinião pessoal, cidadania é você viver a sua vida em sociedade, priorizando pelos direitos e deveres de cada cidadão e não causando mal a nenhum dos seus irmãos cidadãos. Eu acho que seria esse o conceito de cidadania para mim, seria promover uma vida que seja boa para a sociedade. Bom, Daniel, eu agradeço mais uma vez a sua participação no nosso programa. Obrigado pelo seu tempo e pelas informações. Obrigado a vocês, eu agradeço a todos os espectadores e ressalto, a prevenção é o melhor remédio, sem sombra de dúvidas. Homens, procurem atendimento médico, façam seus exames de rotina e venham nos consultar, a gente está sempre à disposição. Obrigado. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, faz com mais de 1 milhão de brasileiras e brasileiros e acompanhe todas as notícias do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.